começar. Nesse instante, vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais essa permissão de estarmos em busca de conhecimentos a respeito da doutrina e assim trabalhar o nosso interior para tornarmos criaturas melhores. Jesus, amado Mestre, que nesta noite possamos buscar os entendimentos necessários para a nossa caminhada terrena e assim fortalecendo a nossa alma para que possamos compreender melhor esses ensinamentos dados pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos e que até hoje temos um pouco de dificuldade pela nossa imperfeição ainda terrena. E que a tua misericórdia, Senhor, ilumine, proteja, fortaleça todos os nossos irmãos necessitados da tua luz. E na noite de hoje, mais uma vez, Silvana Pádua, que colabora sempre, falará sobre Semeadores Galileus, item 17, do livro Luz do Mundo. E assim, amado Mestre, só te agradecemos por toda a bênção concedida a cada um de nós. Que a paz esteja com todos, hoje e sempre, que assim seja. Então, passo a palavra para a Silvana. Que assim seja. Ok, então vamos lá, nossa reflexão. Os livros da Amélia Rodrigues são sempre livros que trabalham bastante o campo emocional da gente, porque quando a gente faz uma leitura desse nível, ler é algo que trabalha o campo cognitivo, né? Você aprende, você lê, você estuda, trabalhando o campo da razão, da cognição. Mas os livros da Amélia Rodrigues, eles conseguem fazer as duas coisas, porque fazemos a leitura, aprendemos, refletimos, observamos coisas importantes, mas também trabalhamos o campo do sentimento, porque são textos muito ricos e que têm o poder de nos posicionar naquele contexto. Então, da outra vez que falei aqui na quarta-feira, eu fiz essa experiência e achei muito positiva, que foi de trazer o texto na íntegra. Porque um texto bonito desse, a gente não pode simplesmente falar dele. A gente tem que trazê-lo para que essa experiência que eu, por exemplo, sinto quando leio, e não sou só eu, né, várias pessoas sentem, possam ser compartilhadas com todos aqueles que estão participando desse momento de estudo. Então, o texto é longo, nós temos 40 a 50 minutos aí de exposição e vamos então tentar trazer aquilo que mais mexe com as emoções e mais faz sentido nesta contextualização da vida de Jesus aqui, da importância da presença dele no planeta Terra, tanto a época em que ele aqui esteve, quanto hoje, nos dias atuais, que são dias conturbados, desafiadores, em que a gente encontra no referencial do Evangelho subsídios para que a gente possa tranquilizar, acalmar, exercitar a confiança e também a esperança, que está implícita em todo o processo de estudo e reflexão do Evangelho. Então vamos lá ver o que a Amélia Rodrigues nos trouxe nesse capítulo Semeadores Galileus. Ela começa descrevendo, como sempre, o lugar, e essa é uma forma muito bonita e sutil de nos contextualizar nesse lugar. A gente estuda no Espiritismo que o pensamento é capaz de criar, né? Tem até um nome sugestivo chamado ideoplastia, que é a capacidade de criar com o pensamento. Você pensa e aí faz uma junção fluídica no entorno, porque pensamento é matéria. E quando você pensa, você movimenta essas ondas
que estão ao redor, e quando você imprime ao pensamento uma vontade, você cria. Então, a Amélia Rodrigues, certamente um espírito muito preparado, ela nos traz essa proposição, nos contextualiza. Então, imediatamente nós nos situamos naquele lugar, e ao nos situar naquele lugar, nós vamos cada vez mais nos identificando com a mensagem, com a proposta, com o que ela vem trazer de reflexão, de ensinamento dentro daquele texto que ela nos traz nas suas obras, que são riquíssimas. Então ela começa dizendo assim: aqueles eram sítios muito amados. Buscara-os repetidamente para fruir a ternura do povo simples, acostumado ao palio da esperança e sonhador ante as perspectivas da felicidade. Sofridos pela constrição contínua de fatores poderosos, cujas causas e razões lhes escapavam às mentes pouco afeitas a raciocínios mais profundos. Refugiavam-se aquelas criaturas à sombra do amor, tornando-se afáveis e meigas. Então ela traz nesse primeiro parágrafo, nessa descrição, a ideia de que aquele lugar em que se situa a narrativa era um lugar muito amado por Jesus. Então é implícito nessa descrição simples, mas bastante profunda, nós vamos encontrando alguns pontos que nos servem de reflexão. Primeiro que Jesus, um espírito dessa natureza, que vem ao planeta Terra, vamos recordar pelos que nós estudamos na doutrina espírita, na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma ordem de espíritos que Kardec didaticamente nos oferece para nos ensinar que existe um processo evolutivo, não estão todos no mesmo ponto, que todos partem sim do mesmo ponto, mas que não estacionam nele. Nós vamos entender também que dentro dessas ordens e classes encontramos diferenças, diversidade de padrão evolutivo. Isso é interessante, porque nós entendemos que cada um caminha no seu tempo, a sua forma, a sua maneira, mas todos vão chegar à meta final, à reta final, ou meta, que é comum a todos. Porque quando estudamos a lei de evolução, nós entendemos que todos partem do mesmo ponto. Vamos imaginar como se fosse uma corrida. A gente está pensando na corrida, vamos automaticamente pensar em competição, mas isso não vem ao caso aqui para essa figura que vamos usar para entender o processo, porque não é a questão de competir quem chega primeiro. Na verdade, a competição ocorre sim no processo evolutivo, mas estamos competindo conosco. Esse é o dia a dia do espírito em evolução, é ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, sucessivamente, é o se autodesafiar constantemente, e nesse aspecto não importa como está sendo a caminhada do outro, porque ela diz respeito a ele. Nesse aspecto, a gente vê que é bastante egoísta até, né? Porque não importa. É claro que nós não estamos dizendo que não vamos nos importar com o outro. Ele está à nossa volta, nós estamos juntos, vamos nos dando as mãos para nos apoiar, mas a caminhada evolutiva, ela é solitária, é individual e intransferível. Cada um percorre o seu caminho, cada um escreve a sua história, faz as suas escolhas. Então, um espírito dessa natureza, de primeira ordem, como dizem lá os espíritos a Kardec, que nos serve de guia e modelo, porque ele já atravessou todas as fieiras evolutivas e chegou ao patamar superior, que todos nós chegaremos um dia, ele vem, então, ao planeta, imaginemos, um espírito de primeira ordem, um espírito dessa natureza, um espírito puro, que não tem mais, não tem nenhuma mácula, não tem nada que o
compreende a vida material, ele vem a um planeta extremamente materializado e, ao se situar nesse planeta, ele ama. E, ao amar, ele provoca o amor. Ele desperta o amor. Porque há uma grande intervenção magnética. A noção que nós temos de amor aqui, enquanto seres encarnados, nesse nível evolutivo, ela é um tanto precária. Na verdade, nós desconhecemos o amor. Nós recitamos o amor, e verso e prosa, e nós discursamos sobre amor, até dizemos que sentimos, mas em se tratando do amor divino, que espíritos dessa categoria alcançam, o nosso amor é uma brincadeira de criança, nós não conseguimos compreendê-lo em profundidade. Então, este ser que vem ao planeta, ele vem exatamente com este intuito, ensinar, tanto que era o título que ele aceitava, né? Bom mestre. Por que me chamas bom? Mas não recusa o título de mestre. Não diz, por que me chama mestre? Eu não sou mestre, eu não estudei, eu não me preparei. Não recusa o título. Ele recusa o título de bom. Mas ele então vem ensinar. Ele vem ensinar o quê? O amor. E para ensinar o amor, ele transborda esse amor. E este amor, magneticamente transbordado, atinge as outras pessoas que estão no seu entorno, que mesmo sofridas, mesmo com pouca condição de compreensão, porque ela diz no texto, né? Algumas pouco afeitas a raciocínios mais profundos, ou seja, eram mentes rasas, que viviam na superfície, assim como nós. Não somos diferentes deles, não. A nossa percepção de mundo é rasa, é extremamente materializado, mesmo conhecendo a doutrina espírita, mesmo compreendendo a existência do espírito, reconhecendo que a vida verdadeira é a do espírito, ainda não conseguimos despertar a consciência para esse fato que somos espíritos e como espíritos devemos viver. Ainda temos uma visão bem rasa e superficial da vida, assim como aquelas pessoas que, segundo Amélia, eram pouco afeitas a raciocínios mais profundos, mas se refugiavam, se escondiam, se aconchegavam à sombra do amor do Cristo. E, ao fazer isso, tornavam-se afáveis, meigas, não porque elas já haviam conquistado a afabilidade e a doçura, mas porque recebiam dele. E, ao receber dele esse amor que transborda, se inundavam dele. Então, é muito bacana a sensibilidade, né? E ela continua. A generosidade que lhes era peculiar de todos se fazia conhecida. Ajudavam-se no infortúnio, sustentando uns aos outros nas dificuldades e compartilham as alegrias que os renovavam para prosseguir otimista, conquanto as contínuas aflições que não raro os surpreendiam. Então, mesmo sendo pessoas ainda pouco afeitas a raciocínios profundos, eram pessoas que estavam trabalhando a generosidade. Por isso, conseguiam captar o amor desse ser que transbordava. Então, vejam bem, diante de tantas lutas, a vida não era fácil. Não era fácil viver, assim como não é hoje. Viver não é fácil. Viver no planeta Terra não é à toa que a gente encontra lá no texto, no Novo Testamento. Ele próprio dizia, Jesus dizia, no mundo tereis aflições. Pronto, disse tudo.
Este é um mundo de provas e expiações, nós vivemos de braços dados com dores, desafios, aflições. Então, essa é a tônica. Mas essas pessoas, por que essas pessoas estavam ao lado dele? Porque já existiam algum preparo, já existia algum tipo de sintonia, mesmo que pequena. Então, essas pessoas, no dizer de Amélia, elas eram sofridas, lutavam, viviam com muitas aflições, com muitas dúvidas e desafios, mas eram generosas. Então, uma ajudava a outra. Olha o guia nos mostrando na doçura do Cristo um comportamento necessário para se evoluir. É preciso estar atento à dor do outro. Enquanto estamos atentos só à nossa dor, nós paralisamos, porque ninguém regride, né? Chegamos nesse ponto e daqui nós não vamos ser tirados num processo involutivo. Não existe uma involução, existe uma paralisação. E uma das causas da paralisação é estar olhando só para si. Então, essas pessoas que estavam vivendo aquela época e tiveram a alegria de compartilhar momentos com Cristo, que bebiam das suas palavras, que aconchegavam os seus corações aflitos com toda a doçura e generosidade que partia dele, eram generosas também. Então, elas recebiam, mas não guardavam para si. Elas recebiam e doavam. E olha que interessante, não é esse o convite do Espiritismo? Há mais de 2000 anos depois, nós recebemos tanto da doutrina espírita e somos também convidados a dar. Sair da zona de conforto, às vezes é fácil. Eu vou viver aqui no meu cantinho e a vida já é tão dura. Mas me deixa aqui quietinho, eu estou bem, eu não faço mal para ninguém, não estou prejudicando ninguém, mas também não faz o bem. E vai ao centro espírita e assiste palestra, trabalha na sopa, é uma forma de ser generoso, trabalha no passe, trabalha na reunião mediúnica, mas não consegue despertar a consciência para esse ponto de que é preciso sair de si. E às vezes sair de si é algo muito mais profundo do que simplesmente estar de corpo presente numa atividade da casa espírita. Às vezes é preciso sair da zona de conforto, fazer aquilo que nós não temos facilidade para fazer, que não temos muito tempo também, porque a vida exige. E também não é algo que nós gostamos muito, mas que é preciso, porque é uma forma de sair de si e de se oferecer como aquele que devolve a quem tanto lhe dá algo de útil, porque faz com que haja uma continuidade desta mensagem tão importante e que tão bem nos fez, que ela possa ser espalhada para outras pessoas que também necessitam ouvi-la. Então, Jesus era a inspiração disso. E a Amélia registra isso, dizendo que havia inexplicável magia que comunicava paz à sua volta. Ondas de júbilos explodiam na multidão, mesmo quando ele nada dizia. Os seus silêncios nas pausas naturais das palestras que proferia revestiam-se de poderosa emanação de segurança interior, que igualmente impregnava os que o seguiam. Nenhum semelhante ou jamais igual a ele passara por Israel. Incontestavelmente era o enviado, o libertador. A gente fica imaginando, né, isso, o silêncio falava. É à toa que Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, quando vai definir a identificação, como identificar um espírito superior. Fala pouco e diz muito. Ao contrário de nós próprios, que falamos muito e dizemos pouco. Eles falam pouco e dizem muito. E Jesus é o ponto máximo da evolução que o planeta conseguiu absorver e conhecer.
Então, o magnetismo não precisa de palavras, não precisa de falas longas e enfadonhas, simplesmente é. Então, nesse nível evolutivo, nós não temos características, porque aqui a gente costuma dizer, nossa, você é tão paciente. Eu ouço muito isso, acho que é porque eu tenho uma voz mansa, né? Então as pessoas me dizem, você é tão paciente, você é tão calma. Realmente não erram, porque em alguns momentos eu sou mesmo, eu consigo manter a calma no tumulto, na confusão, todo mundo desesperado, eu consigo manter um nível de calma, eu consigo dizer para mim mesmo, não adianta desespero, então vamos lá, vamos. Mas são momentos. Em alguns outros, não tem calma nenhuma. Não tem paciência nenhuma. Vai perguntar para os meus filhos, sua mãe é paciente? Eles vão dizer, não, de modo algum. Sua mãe é calma, doce, meiga, não, grossa, agressiva às vezes. Então, assim, por que isso acontece? Porque nós ainda não somos, nós temos. A diferença de nós para ele é essa. Nós temos. Tem momento que tem momento que não, depende da circunstância, depende do dia, do humor, do que ocorre, de como aquilo mexe conosco. Ele não tem, ele é. E quem é não preocupa em ser, simplesmente é. Então não precisa preocupar, deixa eu me acalmar, deixa eu ser paciente, porque eu preciso ser paciente, porque eu falo lá no centro espírita. O que as pessoas vão falar? Nossa, olha como ela fala lá no centro espírita, é tão calminha lá, mas aqui olha como que está desse jeito. Não precisa desse raciocínio no caso dele, ele simplesmente é. Um espírito dessa natureza não elabora mentalmente nada. Ele simplesmente existe e, ao existir, se faz significativo na vida de muitos, de todos aqueles que estão à sua volta. Então não havia dúvida. Porém, incontestavelmente, a Amélia diz, era um enviado, libertador, mas tinha pessoas que não aceitavam. Tinha as pessoas que negavam. Querem coisa mais linda do que o diálogo dele com Públio Lentos no livro Há 2000 anos, quando ele o encontra num lugar meio nebuloso, assim, o Emmanuel descreve como uma neblina, e o Emmanuel era o Emmanuel, né, mas era o Públio, não sabia ao certo o que estava acontecendo, se aquilo era um sonho, se aquilo não era. Jesus se aproxima dele, tem um diálogo que é um dos textos mais lindos que existe na doutrina espírita. E ao terminar o diálogo, a filha é curada porque ela tinha lepra, ele volta para casa, foi por isso que ele o procurou, a menina pediu que ele procurasse, ele não gostava daquilo, achava que esse homem era um mágico, um bruxo, que o que ele fazia era sortilégios. Ele vai, tem a conversa com Cristo, se deixa envolver por essa conversa em alguns momentos, se sente tocado, mexido profundamente. A gente já viu no texto de Amélia que isso é magnético. Então, o magnetismo dele entrava sem pedir licença. Mas o Públio, quando voltou para casa, quando saiu das teias daquele magnetismo, né, quando ele despertou, o que ele disse? A menina foi curada, o que ele disse? Ele pensou, nossa, que homem! Esse realmente é um enviado, é um ser superior? Que nada! Ele pensou, é um bruxo, é um mágico, a cura foi atribuída aos deuses que ele fazia reverência, aos deuses romanos. Então, por mais que aquilo fosse evidente, não se via essa evidência. Alguns não viam. E viviam ali em convulsões festivas, e viviam ali em situações de embriaguez mental. Porque tem a embriaguez que é fruto do consumo do álcool e da droga, mas tem a embriaguez que é mental, que é não conseguir entender.
Então, nos dias que a Amélia está nos contando aqui, nesse texto, ela vai falar da tragédia da cruz. Então, a notícia começou a se espalhar e elas eram desconcertantes. E não havia quem as ouvisse que não se sentisse afetado. Após a entrada gloriosa dele pela cidade, durante ela, a exaltação da multidão, ele se apresentava triste no animal que o conduzia, ao espocar das emoções festivas. Tudo se sombreara intempestivamente. Ele sabia que se aproximava o fim. Ele sabia o que iria acontecer. E a tristeza não era por ele. Oh, meu Deus, como eu vou sofrer. Não. Um espírito dessa natureza não se preocuparia com isso. Mas porque o que é um sofrimento material para um espírito que já atingiu esse patamar? Se a gente tem espíritos aqui, pessoas encarnadas na Índias, yogis que deitam em cama de prego e não sentem nada, imagina um espírito dessa natureza. Não era essa a tristeza. A tristeza era de saber o rumo que a humanidade estava tomando. A tristeza era de saber que ele havia vindo, ele veio ensinar e não houve assimilação da lição. E olha que ele é o mestre dos mestres. Então, as informações retalhadas eram na forma de comentários vexatórios, as pessoas faziam chacota, soubera-se da sua prisão e logo do julgamento absurdo que resultou na crucificação. A deserção dos amigos, a galhofa de que fora vítima pelos seus beneficiários, pessoas que ele ajudou, que ele esteve ali, que ele acolheu, que ele amou, o supremo abandono, a morte, eram referências pronunciadas em voz dorida, recordando agonias que supliciavam todos com o ácido dos remorsos. A gente precisa entender uma coisa, que é uma coisa difícil de entender. Talvez não seja nem nessa, talvez não vai ser nessa existência, certamente não será. Mas um dia nós vamos ter que lidar com isso. Esse processo evolutivo que estamos vivendo vai nos levar a esse testemunho. E olha o testemunho que ele viveu. Chacota, deserção, abandono, ingratidão. Testemunhos enormes que nós hoje não damos conta de viver em um terço, que qualquer coisinha a gente já se abala. Mas ele era um espírito preparado. E essa sinalização da história dele, é de que na caminhada evolutiva, nós vamos chegar num momento em que nós vamos ser convidados a viver isso também. Quando estivermos nesse patamar, se chegarmos a esse patamar, se chegar, nós vamos chegar. Mas se chegarmos a esse patamar com bastante preparo, vamos conseguir viver como ele viveu. Então, nosso trabalho hoje é voltar-se para nós mesmos, dedicando-nos com bastante afinco para que nós consigamos viver o processo evolutivo da melhor maneira, para chegar ao fim preparados, fortalecidos. Ninguém sabia exatamente o que acontecera, como ocorrera, por que se dera. Não se habituaram sequer aos insucessos cruéis, não despertaram ainda do torpor punitivo angustiante, e novas e desconcertantes notícias inundavam os corações. Aí, após o suplício, a dor, veio a palavra esperada. Ressurreição. Proclamava-se de boca a ouvido, como se temessem represária das autoridades ou se receassem as improcedências do acontecimento. Ele não morreu. Depois do suplício, depois da dor, da luta
E a repercussão que isso teve, gerando culpa, porque todos de alguma forma abandonaram. Depois de tudo isso, baixada a poeira, porque findou-se o momento, veio a morte, começa a surgir um noticiário fervoroso de ressurreição. Ele vive. E isso era dito num misto de alegria, mas também de medo. Ele não havia sido vítima da pena de morte? Ele não havia sido punido pelas autoridades? Ele não havia sofrido a pena máxima? Então ninguém queria se envolver, porque eu não quero sofrer a pena máxima. Ele sofreu, mas eu não quero sofrer. Então tudo isso movimentava a mente das pessoas naquela época. Viram Lázaro e outros considerados mortos sair vitoriosamente da sepultura, continuando a viver desde então. Quantas outras realizações acompanharam? Já não importava o que fora ou o que não fora feito, amavam-no e gostariam de dizê-lo, ressarcindo o débito de amor e gratidão para com ele. Valorizavam-no agora muito mais após o terem perdido. Esse não é o comportamento da humanidade ainda hoje? Quantas vezes nós valorizamos só quando perdemos? Estamos aqui no nível master de situação, um espírito puro no planeta, ensinando o amor, as pessoas recebendo, se beneficiando, até o momento que tem que se comprometer com isso. Chegou o momento de ter que se comprometer, opa, aí não, agora não. Agora não, porque você vai atrapalhar a minha vida. E aí, então, começaram a fazer chacotas, abandonaram todo esse processo. Depois que ele partiu, vem a culpa. Oh, eu não fui certo. Olha o que ele fez. Aí vem a notícia da chegada dele. Medo. O que será que vai acontecer? E se a gente realmente ficar falando disso, será que não vamos ser punidos também? A punição que fique lá, não quero na minha vida. A gente não repete esse comportamento. Enquanto humanidade, nós não crescemos muito. É triste concluir, mas não crescemos. Enquanto humanidade, nós ainda permanecemos num ponto bem pequenininho, bem pouco evoluído. Ainda não temos condição de entender nem de viver, mas ele persiste. Ele persiste. Ele persiste por nós. E à medida que as notícias foi se espalhando e ele foi aparecendo, ele aparecia e ressurgia. As testemunhas se multiplicavam, cada vez mais gente. Inclusive até mesmo os inimigos tinham medo dessa sensação de que ele estava de volta e iam denegrindo o seu nome, afirmando que o corpo foi roubado, espalhando calúnias. E o seu retorno trazia um choque na vida daquelas pessoas que se relembravam de tudo que ele fez, inclusive das pessoas que por intermédio dele voltaram à vida, que nós sabemos que não estavam mortas, porque não há uma derrogação da lei de Deus, mas que estavam sob efeito da catalepsia, da letargia, e no caso dele, nós sabemos que a aparição é espiritual. Estamos nos referindo a um espírito de natureza superior, que não conseguimos compreender um pouco, não, muito pouco, mas que nós sabemos que não há nada que derrogue as leis de Deus. E um corpo morto não pode voltar à vida. Mas as pessoas naquela época não sabiam disso e ficavam confusas. A sepultura estava vazia. Na estrada, por onde andassem, conversava sobre isso e falava que ele havia se apresentado para várias pessoas. Ele vivia, os corações confiantes falavam afervorados. Ele triunfou sobre a morte, refletiam os que antes duvidavam e que viram com seus próprios olhos. Então, aos poucos, a Galileia foi voltando aos trabalhos habituais,
o canto das redes nas águas de peixes, que recordava sua ausência, porque ele fez parte daquele ambiente. A atmosfera de lembrança era uma dor e uma saudade. Nas encostas das planícies, fizeram-se feixes de espinho, onde tiraram os espinhos que cobriram a sua cabeça, esplendia o sol. O céu azul e transparente agasalha aqueles corações. E com isso, a notícia foi sendo trazida e podia-se ouvir no silêncio geral que repentinamente se abateu, o pulsar ritmo da natureza, afirmando uma vez mais que ninguém morre. Refreando as emoções que o embargavam, João ergueu-se em destaque, imprimindo a voz juvenil, cantou com muita beleza, falando dele. Imensa ansiedade invadiu o cenário dourado da terra, mães aconchegavam os filhos no seio, esposos se davam as mãos que se entrelaçavam, promessas de fidelidade, anciões pressentiam a vitória da vida e esperavam, ouvindo o canto do discípulo amado, não sabiam o quê. Então, olha só que maravilha que a Amélia nos traz, não é? Ele vem, enquanto aqui materialmente ele espalha amor, transborda, ele parte, sofre todas essas circunstâncias que ela diz no texto, a solidão, a chacota, o abandono, mas ao mesmo tempo, ao ecoar a sua voz para aqueles que ele encontrava pelo caminho, vinha a notícia feliz de que ele vivia. E com essa notícia feliz, vinha a afirmativa mais feliz ainda. Ninguém morre. As lágrimas saltavam dos olhos, os lábios da multidão se entreabriam mudos pela inusitada emoção. Sim, era Jesus. As vestes pareciam flutuar, o rosto adornado pela cabeleira flutuando no ar, era o amado, conquanto mais belo, mais diáfano. Eis que me estou entre vós. Eis que estou entre vós, começou por dizer com a mesma entonação de outrora. Paz seja convosco. As palavras sem queixas nem reprimendas bordavam-lhe os lábios e caíam como gotas divinas sobre os corações, penetrando-os. Agora ao vosso lado outra vez, e logo mais com meu Pai. Nunca, porém, me apartarei de vós, nem vos deixarei. Sois a terra generosa, e eu sou a semente da vida. Se não morre o grão, não se enriquece a mesa de pão. Sem o solo, a semente não sobrevive, porque não se renova nem se multiplica, e sem o grão, a terra crestada é morta. Sois a minha paixão, a minha longa dor, o amor da minha vida. Eu sou a vossa esperança, o alento da vossa felicidade. Sem mim, caminhareis em inquietação crescente. Sem vós, sofrereis soledade. Vinde novamente a mim e deixai-me demorar em vós. As ansiedades generalizadas selaram com silêncio suas agonias. Ele contemplou a multidão e viu o futuro. Campos cheios de cadáver, rios de sangue, paixões desenfreadas em carros de guerra e abutre das pestes dizimando. Os monstros do egoísmo e da insensatez dirigindo os corcéis do desespero e as dores superlativas vencendo. Muito ao longe, no futuro, porém desenhava-se a era do Consolador, o período de paz. Amai-vos sempre, eu vos peço, seja o vosso sinal o amor, que lindo. Só o amor liberta o homem, por muito amardes, serei perdoados, amados, felizes. Amai a fonte, o solo, o animal, a vida, em qualquer expressão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu vos convido a descer aos homens e amá-los para subirdes aos céus, amados. Todo aquele que desce para ajudar, eleva-se ajudado
pelo auxílio dispensado. Lindo demais! Como ela pode escrever um texto com tanta beleza, tanta profundidade. Ela vai no ponto da ferida. A ferida que é daquele povo, a ferida que é de todos nós, a ferida de quem despreza as oportunidades da vida, a ferida de quem não sabe amar. E ele vem trazendo nas palavras suaves e poéticas de Amélia Rodrigues mais beleza. Por enquanto não sereis compreendidos nem amados. Ao contrário, sereis odiados e perseguidos. Vossos suores, lágrimas e sangues lavarão vossas culpas e prepararão vosso amanhã. Serei tidos por endemoniados e loucos, ultrajados nos mais caros anseios de esperança por minha causa. Lembrai-vos de mim, recordai, eu venci o mundo. Não podereis vencer no mundo das ilusões e dos triunfos entre os homens de paixões. Eu vos convido a descer aos homens novamente, amá-los, para subir ao céu. Que medo podem fazer os que matam o corpo e nada mais conseguem? Eles que logo mais o perderão também. Todos morrem. Não vos enganeis. Porfiai mesmo quando aparentemente tudo estiver contra vós. Prossegui. Estarei convosco até o fim dos séculos. Ignorados por todos, eu vos conhecerei. Abandonados pela multidão, estarei convosco. Perseguidos pelo mundo, e eu ao vosso lado. E quando chegar o vosso momento de retornar, tomar-vos-ei em minhas mãos e vos direi baixinho: entrai na vida, vós que foste fiéis até o fim, e alegrai-vos. Agora, ide pregai, e vivei o amor. Eu me vou, mas ficarei convosco. O céu estava engastado de estrelas preciosas no manto da noite, e a lua em prata vestia a paisagem, confraternizando com o último ouro do poente no cabeço dos montes muito ao longe. Lentamente viram-no ascender e perder-se no infinito das constelações, como se fosse uma gema, mas fulgindo no seu rastro luminoso, que ficara como um ponte de luz da terra na direção do céu. No imenso silêncio, todos desceram um monte da Galileia, bordado de loendros e ciprestes, e refugiaram-se nas roupas da humanidade dos tempos. Desde então, até hoje, nos dias do Consolador, aqueles que o ouviram e seguirão marchando fiéis até amanhã, na direção da era, da paz e da felicidade por ele prometida, seguem buscando um novo rumo em suas vidas. Lindo demais a conta. É realmente de uma percepção e de uma sensibilidade. Por que ela está falando nesse texto? Ela está falando do Consolador prometido. Ela está falando que Jesus foi, voltou, e esse voltar impactou, trouxe muita alegria, mas junto com a sua volta e a sua alegria, ele trouxe advertências. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Ele via, descreveu, Amélia descreve o que ele via: dor, sangue, mutilação, desespero. Não vai ser fácil. Não é fácil seguir o Cristo. Não é fácil abandonar as ilusões. Mas os que perseveram, os que permanecem, levando a palavra dele aos corações em aflição, exercitando o amor, que hoje é exercício, não vamos nos cobrar por não amar. Às vezes a gente não consegue amar, infelizmente. Seria bom se nós amássemos a todos os que olhássemos pela vida, amássemos os que encontramos na rua, no trânsito, buzinando, querendo passar de uma forma provocativa, amássemos aquele que
corta e fecha o carro. Fala são exemplos práticos. A Máximos, aquele companheiro de trabalho que é uma pedra no sapato, que não cumpre as suas obrigações e culpa o outro que cumpre, como se fosse ele o responsável pelo que não dá certo. Seria bom se amássemos o familiar difícil, que nos dá muito trabalho, que nos exaure. Seria bom se amássemos o vizinho complicado, que coloca o lixo em frente à casa, usando da lixeira que nós próprios construímos para colocar o lixo da residência que moramos, aí vem o outro que não constrói na sua e coloca aqui. Seria bom se amássemos. Ainda não amamos, mas isso não nos desfaz, isso não nos desmerece. Porque se desmerecesse, ele não teria voltado para dizer, olha, eu vou, mas eu continuo porque eu vos amo. Agora entendam que não vai ser fácil a caminhada. Agora entendam também que quando sair de si e ir de encontro ao outro, automaticamente o impacto da dor programada para todos os seres em evolução amortece. Esse, então, é o convite do Cristo, que Amélia Rodrigues maravilhosamente traduz nesse texto. Achei, Adalberto, já estamos no nosso tempo aqui, né? Você tem seu compromisso agora, daqui a pouco. Achei muito feliz, não sei se a ideia foi sua, dos seus estudos com as obras dela, muito feliz. Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser trazido nas reuniões. Talvez a leitura não seja o recurso mais bom ou mais atrativo, mas é preciso ler, é preciso trazer a beleza, a grandeza dos textos dela, porque senão a gente se perde e não retira da lição a essência, não é? Era isso. Meus amigos e minhas amigas, queridos, queridas, isso é Amélia Rodrigues. E a gente traduz aqui na nossa forma. Ah, são lindos, também gosto. Eu também gosto, viu, Cristina? Leio diariamente, vou lendo obras, né? As que eu tenho aqui, não tenho todas, mas eu termino uma, começo outra, termino uma, eu também, eu tenho algumas, não todas. E isso é bom, porque a gente vai se situando. Porque a gente, ao ler a Amélia, a gente se transporta para aquela paisagem e sente a energia do Cristo nos envolver. Exatamente. Maravilhoso trabalho, viu? Parabéns. Lindo. Obrigada, minha querida, obrigada. O trabalho, na verdade, é dela. A gente só fez a leitura aqui com alguns comentários. É isso, pessoal. Oi, lindo, não falei oi para você que estava ali envolvida. Como você cresceu, meu amor? Tá lindo, Letícia. Tá grande, né? Deu um salto. Ele pede para entrar para me ver. Aí quer falar. Aí, tá vendo? Chama de vovô ou de tio? Ele chama de tio. É o tio lá, dá tchau a ele. Manda beijo pro tio, pra tia. Dá tchau pra Silvana. Dá tchau com a Cristina lá falando com você. Fica caladinho assim, quem me disse que ela é assim, né? Não, quem vê até pensa, né, Letícia, que é tímido. Então, esse livro aí, Elvira que me indicou, ela disse, é um livro muito bom. Excelente. Lindo mesmo. Tá. Todos os livros dela são muito bons. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade e por estar aqui, né? Sempre é muito gratificante essa experiência de estar aqui. Isso é muito bom. Eu tenho uma palestra agora às 21 horas. Isso. Ainda agradeço a todos. Que Deus abençoe. Sucesso, Adalberto. Tá vendo? Tá levando a sério aí a mensagem do Cristo. Vai divulgar, vai pregar, né? É isso aí, Adalberto. É o caminho mesmo. Pois é isso. Então... Grande abraço, ótima noite a todos. Silvana, sempre um prazer lhe ouvir, querida. Obrigada. Espero um dia estar presencialmente.
Se Deus quiser, prazer em vê-la. Prazer, gente. Boa noite. Fazer prece final da doutrina. Está sem áudio, Adalberto. Não estou te ouvindo. Para você fazer a prece da doutrinária da noite. Final. Oi? Fazer a prece final. Desculpa. Fazer a prece. Você ficou sem som aqui, eu não te ouvi. Então, vamos fazer, então. Vamos fechar os nossos olhos, aclimatados nesse ambiente, sentindo a presença de Jesus entre nós. Isso não é nenhuma ilusão. Ele próprio afirmou que onde 2 ou mais estivesse, ele estaria reunido. E assim, diante de ti, Senhor, da sua grandeza, da sua bondade, deste magnetismo de amor que transborda e nos envolve, nós te agradecemos. Muito obrigado pela paciência, muito obrigada pela paciência para conosco, pelo amor e proteção que nos dispensa diariamente, por ainda, mesmo depois de tantas quedas e falhas, acreditar em nós e manter-se firme ao nosso lado, esperando o momento em que estaremos definitivamente ao seu lado, de corpo, alma e coração. Que o Senhor esteja conosco em mais essa semana, que nos envolve e abençoe, envolvendo também aqueles que não puderam estar conosco hoje neste encontro. Que a sua paz seja sempre o nosso envolvimento maior e que o seu amor seja o nosso sustento, agora e sempre. Graças a Deus.